Então vamos lá, pessoal, dando continuidade, vamos ver a área de figuras planas. O que é a área de uma figura? Nós vamos considerar a área como sendo o seguinte: podemos dizer que a área é a parte interna da figura. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho um retângulo, certo? Um retângulo. Eu posso dizer que a área desse retângulo é a parte de dentro aqui, ó, a parte interna. Tudo isso daqui, ó, quando eu preencher totalmente esse retângulo, eu vou estar encontrando a sua área. Da mesma maneira aqui no triângulo, a área do triângulo é toda essa parte interna aqui. Da mesma maneira aqui nesse trapézio, tá, pessoal? Essa figura, para quem não lembra, é um trapézio, um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados. A área desse trapézio seria toda essa região interna aqui. E assim para toda e qualquer figura, vamos considerar a área como sendo a parte interna, tudo bem? Então vamos especificamente para o tema da aula, que é a área do quadrado e do retângulo. Para a gente calcular a área dessas duas figuras, basta fazer o seguinte, ó. Vamos se ligar aqui, basta multiplicar. Então a área vai ter a ver com multiplicação. A base pela altura. Primeiramente, a área do quadrado, está aqui a formulazinha, ó. A área é igual a L ao quadrado. O quadrado tem os 4 lados com a mesma medida. Então, como eu falei, a área é a multiplicação da base pela altura. No caso seria lado vezes o lado. Então a área é igual lado vezes o lado, é a mesma coisa que eu escrever lado ao quadrado. Então está aqui a área da fórmula do quadrado. Da mesma maneira temos no retângulo, olha só. O B é a base e o H representa a altura. Então a fórmula da área do retângulo, ó, o A é de área, B vezes H. A área do retângulo é igual a base vezes a altura H. No lugar dessas letras a gente vai ter números, ok? Um detalhe aqui muito importante, pessoal, não confundir área com perímetro. Perímetro a gente já estudou. O que seria perímetro? Vimos que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, não foi isso que a gente viu? Enquanto que a área é a multiplicação. Então, muitos alunos cometem esse equívoco. Não confundam área com perímetro. A área tem a ver com soma. Aliás, o perímetro tem a ver com soma. A área tem a ver com multiplicação, ok? Como exemplo aqui, ó, tem aqui um quadrado e um retângulo. Vou calcular primeiramente o perímetro desse quadrado. Qual seria o perímetro? Perímetro é a soma dos 4 lados, não é isso? O 6 somado 4 vezes. No caso, o perímetro seria 24 metros. Já a área desse quadrado, nós acabamos de ver que a fórmula é lado vezes o lado, ou seja, 6 vezes o 6. Então a área desse quadrado seria 6 vezes o 6, a área seria 36. 36 o que? 36 metros quadrados. Por que tem esse quadrado? O 2. Porque a área é duas dimensões, olha, base e a altura. Então sempre que eu falar em área vai ser elevado ao quadrado, tá bom? Aqui nesse retângulo, qual seria o perímetro? O perímetro do retângulo seria a soma dos 4 lados. 16 mais 16 dá 32. Com mais 4, 36. Com mais 4, o perímetro seria 40 metros. Já a área seria quanto? Base multiplicado pela altura, ou seja, 16 vezes 4.
que daria quanto? 4 vezes 6 dá 24. E vai 2. 4 vezes 1 dá 4, com mais 2, 6. Então a área, ó, seria 64 metros quadrados. Sempre que falar em área tem que elevar ao quadrado. Então, resumindo, não confunda. Se pedir o perímetro é o contorno. Como a gente já viu, é a soma dos lados. Já a área é uma multiplicação, ok? Alguns exemplos, ó. Calcule a área, aqui na letra A, de um quadrado de lado 12 centímetros. Então a gente vai imaginar o quadrado. Quanto a questão está dizendo que é o lado? Vale 12. Como a gente sabe que o quadrado tem todos os lados iguais, se um lado é 12, todos os outros 4 também é 12. Então, ele está pedindo para calcular a área. Como é que é a área de um quadrado? A fórmula é o lado ao quadrado, ou seja, lado vezes o lado. 12 vezes 12. Então, a área desse quadrado... Isso aqui também, pessoal, 12 vezes 12 é a mesma coisa que 12 ao quadrado, tá bom? Porque é o 12 se repetindo duas vezes. 12 vezes 12, o resultado é 144. No caso, 144 o que? Centímetros. A questão falou em centímetros. Centímetros quadrados. Não esqueçam, tá? A letra B. Calcular a área de um retângulo, ó, com base 15 e a altura 8 centímetros. Então vamos imaginar esse retângulo. Ele está dizendo que a base, onde é que é a base? A base é esse lado aqui, ó, 15 centímetros na parte de cima e também 15 na parte de baixo. E a altura, essa parte aqui, ó, 8 centímetros aqui e também 8 centímetros aqui. Então qual a área desse retângulo? A gente viu que a área do retângulo é o que? Base vezes a altura, ou seja, a base é 15 vezes a altura, que é 8. Então, quanto será essa área? Vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 8. 8 vezes 5 dá 40. Coloca o 0 e vai 4. 8 vezes 1 dá 8. Com mais 4, 12. Então, a área desse retângulo amarelo aí, ó, é 120 o que? Centímetros quadrados. Ou seja, toda essa parte em amarelo aqui, ó, dá 120 centímetros quadrados. E tudo isso daqui de azul dá 144 centímetros quadrados. Certo? Alguns exemplos aqui, pessoal, contextualizado, ó, tipo de questões que caem em prova. Olha só, um campo de futebol tem as medidas conforme a figura abaixo. Ou seja, temos aqui o campo. Ele tem 100 metros de comprimento e 70 metros de largura. Aí vem a pergunta: qual a área desse campo? Temos aqui, ó, 4 alternativas. Cuidado para não confundir com perímetro, como eu já falei, ó, porque se fosse o perímetro, seria 100 mais 100, 200. 200 mais 140, seria 340. Ó, uma pegadinha aí, tá bom? Não é também a soma, ó, por exemplo, 100 mais 70, 170. Não, isso tudo é pegadinha. Mas a gente já sabe qual é a fórmula da área do retângulo. É o que? Base vezes a altura. A base é 100 vezes a altura, que é 70. Então a área é igual ao que? 100 vezes 70 a gente pode fazer mentalmente, ó. 7 vezes 1. E aqui eu repito os 3 zeros. Ou seja, vai dar 7.000 o que, ó? Metros quadrados. Falou de área, tem que elevar ao quadrado. Questãozinha simples que eu utilizei apenas a fórmula da área do retângulo. Então a alternativa correta, a letra
D. Na próxima, pessoal, a gente já vê que tem novamente um retângulo aqui. Então você faz a leitura da questão com atenção, vê o que pede e faz os cálculos. Paulo César tem um terreno retangular. Olha só, mesmo que não tivesse essa figura, a questão já está falando que é retangular, conforme a figura a seguir. Aí vem a pergunta: a medida da área desse terreno é... E temos aqui 4 alternativas. Novamente, ó, não confunda. Se fosse perímetro, a gente ia somar todos os 4 lados. Mas a questão está falando na área. Qual é a área do retângulo? Base vezes a altura. Então vamos substituir. Quem é a base? A base desse lado aqui, ó, que é 20 vezes a altura, que vale 15. Então quanto vai ser a área dessa região retangular? Quanto é, pessoal? 20 vezes 15. Faz o rascunho se não der para fazer mentalmente, ó. 5 vezes 0, 5 vezes 2, 1 vezes 0 e 1 vezes 2. Passa o traço e soma. Aqui fica 0, 0 e 1 mais 2, 3. Ou seja, 20 vezes 15 dá 300. No caso, 300 o que, ó? Metros quadrados, que a gente está falando de área. Então a alternativa correta, letra D. Essa seria a área desse terreno. Ok? Mais uma, pessoal. Essa daqui envolve novamente expressão algébrica, que é um conteúdo que eu acho muito importante vocês saberem. Então vamos lá. Um terreno retangular. Dessa vez não colocou figura, mas já falou que é um retângulo. Aí diz o seguinte, ó: tem a sua largura simbolizada por... aqui tem uma expressão algébrica, 2x mais 5. Corresponde à largura. E seu comprimento, representado por 3x. Aí diz o seguinte: a área desse terreno é representada por... Então, pessoal, a área, nesse caso, a gente não vai encontrar um número, um valor. Nós vamos encontrar, olha só, uma expressão algébrica. Então, imagine o terreno, aqui, ó, retangular, como diz. E vamos pegar os dados da questão. Qual é a largura? Que é isso aqui, ó, que também a gente chama de altura. A largura é 2x mais 5. E qual é o comprimento? Que é essa parte maior. O comprimento é a parte maior. A questão fala que é 3x, tá? Então vamos calcular a área. Da mesma forma, qual é a área do retângulo? A área é a base vezes a altura. Então vamos substituir. Como é que vai ficar? A área é igual. Quem é a base? 3x vezes a altura, que é... Vou colocar aqui entre parênteses, ó, 2x mais o 5. Então vai ficar o seguinte, ó. Esse 3x ele vai multiplicar o 2x e depois ele vai multiplicar o 5. Olha só. 3x vezes 2x, pessoal. Multiplica número com número. 3 vezes 2, 6. Aí x vezes x, x ao quadrado. Não confundam, ó. X vezes x é x ao quadrado, tá? Agora, se fosse uma soma, ó, x mais x seria 2x, tá bom? Não confundam a multiplicação com a adição.
Pronto, agora 3x vezes o 5, repete aqui o mais, então 3 vezes 5, 15. E esse x aqui, ó, você conserva ele do lado. No final das contas, temos aqui, ó, a área dessa região aí é 6x ao quadrado mais 15x. Daí eu já parei, não tem mais o que fazer. Então qual seria a alternativa? 6x ao quadrado mais 15x, letra D. Ok? Então aí é um conteúdo que envolve a área, uma questão que envolve área e expressão algébrica. Dois conteúdos muito importantes, tá? Para finalizar, uma questão parecida com a anterior. Que expressão algébrica representa a área do polígono abaixo? Aí temos aqui, ó, 4 alternativas. Esse polígono a gente está vendo que é um retângulo. Qual a área do retângulo? A área é igual a base vezes a altura. Então vamos substituir, ó. A área é igual a base, essa daqui, ó, que é o mesmo comprimento, né? Ou seja, 4x vezes a altura, que é esse mesmo aqui, a mesma largura, que vale 5. Então a área é 4x vezes o 5, multiplica o número com o número, ó, 4 vezes 5, que dá 20. Como o x está sozinho, não tem outra letra para multiplicar com ele, então ele só se repete aqui, ó. Então a área desse retângulo é o que? A expressão algébrica 20x, que eu encontro novamente aqui na letra D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Um abraço, bons estudos e até mais.